trouxe a sua Bíblia, vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, lá em Hebreus capítulo de número 1. Nós vamos aprender aqui sobre fé para abençoar a nossa casa, para abençoar a nossa família. Hebreus capítulo de número 11. Hebreus está recente, né? Está fresquinho na memória. Nós estávamos ali estudando no devocional com as mulheres que vencem, né? Então tá fácil de você achar na Bíblia. Hebreus capítulo 11, falando aqui de fé. Irmã Dani, o que é fé? Fé é um pensamento positivo, assim, uma determinação que a gente fica, vai dar certo, eu vou conseguir, vai dar certo. Irmão, o que é fé? Vamos deixar a Bíblia definir o que é fé. Hebreus capítulo 11, versículo de número 1, fala assim, ó: ora, a fé é a certeza. Tem uma tradução que diz é a certeza, e tem outra tradução que diz a fé é o firme fundamento. Então, certeza ou firme fundamento quer dizer a mesma coisa. Irmã Dani, então o que é fé? Fé é a certeza. Certeza do quê? Das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé, irmãos, ela é gerada, como diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé ela vem pelo ouvir e pelo ouvir pela palavra de Deus. Primeira coisa, se você encontrar uma pessoa na rua e dizer assim, eu vou orar por ti, você tem fé? É difícil você ouvir uma pessoa dizer que não tem fé. Tem pessoa que diz, não, eu tenho fé, não, eu creio muito, não, eu tenho toda a fé do mundo. É até egoísta, né? Eu tenho toda a fé e ninguém mais tem fé porque eu tenho toda a fé do mundo. Mas a gente olha para a vida da pessoa, ela não vai na igreja ouvir a Bíblia, ela não tem o hábito de ler, de meditar na Bíblia Sagrada, e ela diz que tem fé. Então, irmãos, essa pessoa, pela Bíblia, não é a irmã Dani que está dizendo, pela Bíblia, esta pessoa não tem fé. Porque a fé, ela está associada, a fé, ela está vinculada, não a palavras de homens, não a discursos humanos, mas a fé está vinculada diretamente com aquilo que sai da boca de Deus. O que você pode ter certeza? Que Deus não mente. Lá em Números fala que Deus não é homem para mentir. O homem pode mentir para você. O homem pode quebrar uma aliança, uma palavra. Mas o nosso Deus, ele é Deus de promessa. O nosso Deus, irmãos, ele é Deus de aliança. O nosso Deus é Deus de verdade e ele não mente. Então, quando Deus nos dá uma palavra, ele diz, ei, eu quero te abençoar. Eu quero abençoar você e a tua casa. Eu quero que todos os homens sejam salvos. O que você entende? Não é ideia da minha cabeça. Não é só eu que quero meu filho, meu marido. Não é só eu que quero a minha família buscando Jesus. Essa é a vontade de Deus. Isso saiu do que é da boca de Deus. Então nós temos uma palavra, irmãos. E quando nós temos uma palavra, essa tradução aqui, você viu, ou é certeza ou é fundamento. Como assim fundamento, irmã Dani? A palavra de Deus é como um pilar. A palavra de Deus é como um alicerce, irmãos, que nos segura em meio à dificuldade, que nos sustenta em meio à dificuldade e não nos deixa cair, e não nos deixa esmorecer. Irmãos, todos nós passamos por dificuldades. Eu já passei por dificuldade, irmãos, no decorrer da minha vida com Jesus, no decorrer
nosso ministério, já passei por dificuldade, que eu olhei para Deus e falei assim, Deus, eu nunca pensei que eu ia passar por alguma coisa assim. Bateu o quê? Bateu um receio. O medo quis entrar no coração. Mas eu tinha paz no meu coração, irmãos. O quê? Que Deus tinha nos dado uma palavra. Você está entendendo? E quando nós temos essa paz, essa certeza que vem de Deus, nós sabemos, não é coisa humana, não é coisa racional, mas é a palavra, é a fé que nos levanta, é a fé que nos sustenta. Então, primeira coisa, você quer levantar a tua família? Primeira coisa, você quer edificar a tua casa? Edifique sobre o fundamento da fé. Edifique sobre o fundamento da palavra de Deus. E é essencial a fé, porque o versículo de número 6 também é bem conhecido. A palavra de Deus diz, ora, se não tiver fé, o que diz aí, irmãos? É impossível agradar a Deus. Não adianta você vir na igreja, não adianta você orar de joelho, não adianta você jejuar, não adianta você fazer campanha da família, se quando você olha para o problema, se quando você olha para a dificuldade, você faz assim, ó, você esmurece. Por quê? Porque a fé é o nosso fundamento. A fé é o nosso alicerce. A fé, irmãos, é questão de vida ou morte. Você está aqui em Hebreus capítulo 11. No capítulo 10, talvez seja na mesma folha da tua Bíblia, mas no versículo 38 do capítulo 10, fala assim, ó. Mas o justo, o que diz aí, irmãos? Viverá. De que maneira? Pela fé. Então, o que nos dá vida? O que nos faz viver? A fé. A fé nos dá vida. A fé nos mantém de pé. A fé é o nosso alicerce. A fé é o que nos sustenta. A fé é o que nos faz, irmãos, agradar a Deus. Não adianta ter disciplina de oração se orar sem fé. Não adianta ter disciplina de leitura bíblica se ler e não acreditar no que está lendo. Não adianta, irmãos, fazer novena, fazer corrente. Não adianta se não tiver fé no coração. Aqui está dizendo, ora, sem fé é impossível. Nós não conseguimos agradar a Deus, né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, o que diz aí? Creia que Ele existe. Então a fé nos faz acreditar na existência de Deus. Eu sei que existe um Deus criador de todas as coisas. Eu sei que a palavra de Deus é a verdade, eu sei da existência de Deus, mas não só a existência de Deus, irmãos. Tem que crer que Deus existe e tem que crer o quê? Que Deus é galardoador, que Deus é abençoador. De quem? Daqueles que o buscam. Às vezes a pessoa crê em Deus. A pessoa olha para o mundo e diz, irmã, essa perfeição do mundo, do corpo, do ser humano, da vida, não é invenção de homens. Não é obra do acaso. Há um ser maior, há Deus que criou tudo. Amém, a pessoa crê em Deus. Mas às vezes tem uma fé distorcida em Deus. Às vezes, irmãos, a pessoa tem um senso de inferioridade tão grande, que todo mundo é abençoado, que Deus quer o bem de todo mundo, menos o seu bem. Não, a palavra de Deus diz, creia em Deus, creia em Deus, e creia que Deus é abençoador. Não da Maria, do João, do José, não do fulano, do Beltrano,
mas Deus é abençoador da tua vida. Amém? Diga assim comigo, diga Deus, Ele quer abençoar a minha vida. Às vezes a gente fala, irmão, Deus quer te levantar, Deus quer te mudar, Deus quer te transformar. E o diabo vem e fala, mas quem é tu? Mas o que tu tem de especial? Mas por que tu? Não, olha só, tu é esquisito, tu fala errado, tu é cheio de mania, tu é tudo estranho. Irmãos, não dê ouvido para a voz do diabo. Amém? O que a palavra de Deus nos ensina? Que nós somos valiosos para o nosso Deus. Você foi comprado pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Então creia em Deus, mas creia no bem de Deus para a tua vida, para a tua casa. Creia nas bênçãos de Deus particular para você. Assim como Jesus abençoou, Bartimeu, assim como Jesus abençoou a mulher hemorrágica, assim como Jesus ressuscitou Lázaro, assim como Jesus abençoou aquele paralítico lá no tanque Betesda, Ele não faz acepção de pessoas. Ele é galardoador. Ele é abençoador. Basta nós buscarmos a Ele. Buscar Ele de que jeito, irmã Dani? Buscar Ele com fé. Porque quando Ele olha para o teu coração e Ele vê fé, irmãos. Lembra que eu falei que a fé vem pela palavra? Olhar para o teu coração e encontrar fé é olhar para o teu coração e ver você acreditando no que Ele te disse. É encontrar, irmãos, a palavra dEle no teu coração. Amém? Deixa marcado aqui. Vamos para Hebreus capítulo 4. Eu até comentei isso semana passada, quando eu estava encerrando o culto, irmãos? Hebreus capítulo 4. Aqui nós vamos ver com o que nós precisamos misturar a palavra de Deus. Quem faz bolo aqui? Quem faz bolo? Vamos fazer de conta que você vai fazer um bolo de chocolate bem gostoso, no capricho. Começou a imaginar aí? E aí você vai fazer o bolo de chocolate no capricho e vai compartilhar com a irmã Dani. Amém? Fui eu que dei a ideia? Brincadeira à parte, irmãos. Aí você pega o ovo, você bota margarina, você bota o chocolate ou achocolatado ou o cacau, E aí você coloca a farinha, você taca ali tudo na forma e você bota assar. É assim? Faltou uma coisa bem importante. Quando você coloca todos os ingredientes, você precisa misturar. Irmãos, que tristeza quando a gente pega um bolo de chocolate e a gente acha uma bolinha de farinha no meio. É ou não é? Ai, que aborrece. É bom, irmãos? Não é bom. A mesma coisa nós temos que misturar no nosso coração. Olha só o que diz. Hebreus capítulo 4, versículo de número 2, diz: porque também a nós foram pregadas não qualquer coisa, não palavras de homens, mas as boas novas, as boas notícias. Quem aqui gosta de ouvir falar de coisa boa? É bom ou não é, irmãos? É bom. Nós precisamos ouvir as boas novas. Irmã, como é que eu faço, irmã Dani? Eu ligo a TV, é coisa ruim. Eu ligo o rádio, irmã Dani, é coisa ruim. Irmã, eu estou na rua, eu estou no mercado, é coisa ruim. O que eu faço? Leia aqui, as boas novas. Leia o Evangelho. Você vai ver o Evangelho de Mateus, você vai ver o Evangelho de Marcos, você vai ver o Evangelho de Lucas, você vai ver o Evangelho de João, homens de Deus que falam boas coisas.
Boas coisas a respeito do que, irmã Dani? De quem? De Jesus e do reino dos céus. Você vai ouvir essas palavras e essas palavras vão te trazer força. E essas palavras vão te trazer ânimo. E essas palavras, irmãos, vão te levantar do poço, do fundo lá, né, do abismo. Essa palavra vai te colocar de pé. Por quê? Porque o Evangelho é a boa notícia da parte de Deus. Aí diz, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, como a muitos, né? Mas a palavra da pregação, olha que triste, irmãos, para alguns nada lhe proveitou, né? Como assim, irmã Dani? Se a palavra de Deus é proveitosa, diz em Timóteo, para ensinar, para repreender, para mostrar o caminho certo. Se a palavra é proveitosa, por que eles não aproveitaram nada? Aí diz, porquanto não estava misturada com o que, irmãos? Com o que, irmãos? Com a fé. Olha aqui para a irmã Dani, olha para o altar. Irmãos, não é a irmã Dani que está te dando a palavra. Eu estou lendo para você Hebreus capítulo 4. Foi colocado aqui pelo Espírito de Deus. Quem está falando com você aqui, irmãos, é o Espírito de Deus. A palavra está vindo do altar, a palavra está vindo da Bíblia Sagrada. E o que tem que gerar no teu coração? Tem que gerar fé. E aí você tem que pegar a palavra com a fé colocada no teu coração pela palavra e misturar. E misturar. E misturar. E não deixar mais se apartar. Depois que você coloca o ovo, a margarina, o leite, a farinha, o chocolate, e você mistura tudo, você consegue separar cada ingrediente, irmãos? Você consegue? Não dá mais para separar. Então, no nosso coração, é isso que precisa acontecer. Nós recebemos a palavra que vem de Deus. E você entende, não é palavra de homens. Não é a história da carrochinha, é Deus que está falando comigo. E se é Deus que está falando comigo, eu não estou vendo ainda acontecer. Mas eu creio no meu coração. E quando nós cremos, irmãos, nós vivemos, nós andamos por isso. Anota para você ler em casa, 2 Coríntios, capítulo de número 5. 2 Coríntios, capítulo de número 5, fala que nós não andamos por vista. Nós não andamos por aquilo que nós vemos, mas nós andamos por aquilo que nós cremos. Nós andamos por aquilo que Deus falou ao nosso coração. Amém? Voltando lá para Hebreus capítulo 11, capítulo 10, voltando lá para Hebreus capítulo 10, então você recebeu de Deus a palavra. Você misturou com a palavra, irmãos, a fé, a certeza que vai acontecer, a certeza de que Deus não mentiu, a certeza, irmãos, que Deus está lá cuidando, está velando, para que cada promessa se cumpra sobre você e sobre a sua casa. E aí no versículo 36, que eu citei antes, né? Hebreus 10, 36, diz assim, ó. Além da palavra e da fé, a palavra diz, necessitais do que, irmãos? De paciência, de perseverança, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, então, o que diz? Finalmente, né? Possais alcançar a promessa de Deus. Olha aqui para a irmã Dani, às vezes a gente acha que a gente com Deus está brincando de batata quente.
Como assim, irmã Dani? Tem uma parte que eu faço, uma parte Deus faz, uma parte eu faço, uma parte Deus faz. Eu fiz a vontade de Deus, toquei para Deus, de novo deu. É assim? Não. Eu fiz a vontade de Deus. Mas não é agora a responsabilidade de Deus. Continua sendo a minha responsabilidade. Eu orei, eu meditei, eu estudei, eu jejuei, eu dobrei os meus joelhos, eu fiz campanha, eu fiz propósito, eu fiz a vontade de Deus e a fé permaneceu no meu coração. Eu continuo firme na palavra de Deus. Então aqui diz, eu necessito de perseverança. É continuar, irmãos, crendo em Deus. É continuar, irmãos, fazendo o que é certo. Às vezes a pessoa diz, eu orei e nada mudou. Eu fui na igreja e nada mudou. Eu fiz a minha parte e nada mudou. Só que o que a Bíblia diz? Não se canse de fazer o bem. Nós fazemos o que é certo não para ter resultado. Nós fazemos o que é certo porque é certo. Nós fazemos o que é certo porque nós cremos no que é certo. Nós fazemos o que é certo porque faz parte de nós. Amém? Então não desista. Continue fazendo a vontade de Deus. Por quanto tempo, irmã Dani? Até a volta de Jesus. Continue crendo, continue esperando, continue orando. Orar é para sempre, irmãos. Jesus aqui no ministério terreno dele, quantas vezes ele se retirou em oração? Quantas vezes ele orou, ele intercedeu por pessoas, pelos seus discípulos? E depois que Jesus morreu e ressuscitou, Jesus aposentou a chuteira? Jesus parou, irmãos, de orar? A Bíblia diz que glorificado, ele continua à destra de Deus. Fazendo o quê? Orando, intercedendo, rogando por nós. Então continue orando. Está vendo o resultado? Glória a Deus. Ore. Não está vendo o resultado? Glória a Deus. Eu não ando pelos olhos. Eu ando pela fé. E se a palavra diz que a oração de um justo é poderosa em seus efeitos, eu não estou vendo o resultado natural, mas a minha oração está abalando o inferno. A minha oração está mexendo com a estrutura de Satanás. E a obra está acontecendo. Amém? E quando você faz o que é certo, e não passa para Deus, e fica olhando, e aí Deus? E cobrando, e aí Deus? Mas você fica paciente, perseverando. Olha o que a palavra de Deus diz. Não vai demorar. A Bíblia diz no versículo 37, porque ainda, o quê? Só um pouquinho de tempo. E o que há de vir, o que a Bíblia diz? Virá. Irmã, mas eu já fiz a minha vontade. A vontade de Deus. Irmã, mas eu já orei. Irmã, mas eu já clamei. Irmã, mas já fazem 5 anos, 2 anos, 3 anos. Irmãos, a Bíblia diz, não desista. Às vezes a pessoa está lá lutando. Está quase lá alcançando a promessa de Deus. O diabo fica faceiro. O diabo fica, irmãos. O diabo começa a tentar. E se a pessoa não usa da paciência, da perseverança, está quase alcançando, ela acaba perdendo a bênção. Não fica olhando para o relógio. Amém? Não fica olhando, irmãos, para o tempo. A palavra de Deus diz, olha para Jesus. Olha para Jesus. Ele é o autor. Ele é o consumador. Do que nós estamos falando? Ele é o consumador da nossa
da nossa fé. É para Jesus que você tem que olhar. Amém? E diz, porque um pouquinho de tempo e o que há de vir. O que diz aí, irmãos? Virá. E não tardará. Às vezes a pessoa está quase alcançando a bênção, o milagre está quase chegando, o diabo fica encapetado e tenta tirar ela da posição que é a palavra, que é a promessa. Se você sair, irmãos, da tua posição de fé, você vai desagradar a Deus. Se você sair, irmãos, da tua posição de fé, o que diz ali? Não é uma Dani que está dizendo. Versículo 38, mas o justo viverá da fé. E caso não viva, e se ele recuar, e se ele não tiver paciência, e se ele não permanecer, e se ele não perseverar, e diz, se ele recuar, se ele voltar atrás, a minha alma, o coração de Deus, não terá prazer nele. Não adianta, irmãos, ajoelhar para orar, se eu levantar e eu não estiver disposto a perseverar. Não adianta, irmãos, eu dobrar meu joelho para orar, fazer uma oração, se eu levantar e eu desfazer com a minha oração. Eu estava meditando. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, em Números. Eu não vou ter tempo de pregar tudo aqui, por causa do nosso horário, né, irmãos? Mas você pode ler Números capítulo 12, pode ler Números 12, né? Pode ler Números 13. Lá em Números 13, olha só como a gente passa por um teste. O que Deus falou para Israel? Deus falou para Israel que tiraria eles do Egito com mão poderosa. Amém? Deus cumpriu. Sim ou não, irmãos? Cumpriu de maneira poderosa. Cumpriu, irmãos, de maneira sobrenatural, extraordinária, para encher os olhos e a fé de qualquer um. Certo? Mas o mesmo Deus que disse que tiraria do Egito, é o mesmo Deus que disse que colocaria eles em Canaã. Sim ou não? Sim. Deus não falou para eles quanto tempo ia levar. Na verdade, o tempo dependia mais do povo do que de Deus. Porque a passagem pelo deserto era uma passagem rápida. O povo só ficou 40 anos, irmãos, andando em círculo por causa da murmuração. Volta e meia, eles diziam, ai, as carnes do Egito. Ai, os pepinos do Egito. Vamos voltar para o Egito. O que a palavra de Deus diz? Se ele recuar, se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Deus falou que colocaria eles numa terra próspera, numa terra farta. Sim ou não? Quando Deus fala qual é o nosso papel, recebi a palavra, misturei com o quê? Com fé. O que eles precisavam? Acreditar. Só que Deus aplicou aqui, irmãos, um teste. Como assim, irmã Dani? Números capítulo 13, versículo de número 1. Diz assim, ó. E falou, não Arão, não Miriam, e não foi ideia de Moisés, mas falou o Senhor, o próprio Senhor, a Moisés, dizendo, envia homens para espiar a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviareis um homem, sendo cada um, não qualquer um, mas o maioral entre eles. Amém? Então o que Deus falou? Deus falou, eu vou testar esse povo. Eu vou ver agora se eles vão andar por fé ou se eles vão andar por vista. Eu vou ver agora se eles vão
vão andar pelo que eles vão ver ou pelo que eu falei para eles. Era o que, irmãos? Era um teste de Deus. E o teste era não para qualquer um, mas era para o maioral de cada um. O que eles deviam fazer? Deviam obedecer a Deus, porque o alfabeto do cristão não é ABC, mas é obedecer. Amém? Eles deveriam ir, eles deveriam obedecer, mas eles deveriam voltar com qual relatório, irmãos? O relatório da fé. O relatório de Deus. E o que aconteceu? Foram lá os espias, espiaram, analisaram, observaram, e de 12 homens que espiaram, a Bíblia diz que apenas dois voltaram com a boa notícia. 2 voltaram fundamentados no Evangelho. Lembra que eu falei que Evangelho é boa notícia, irmãos? E aí, eu não posso ler, irmãos, porque é muita coisa aqui, né? É muita coisa, mas o versículo 26, primeiro olha aqui para a irmã Dani. Então, 10 voltou com palavra negativa. Ó, a terra é boa, a terra é próspera, tem leite, tem mel, mas porém tem gigante. Tem gigante, a morte é certa, o perigo é certo, o negócio vai ficar feio pro nosso lado. Só que olha só, irmãos, o que eles estavam levando. Versículo 26 diz assim, ó. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e a Cádiz, e tomaram e deram-lhe conta a eles e toda a congregação. E o que diz? E mostraram o fruto da terra. Então a prova era o que, irmãos? Até mesmo aparente do que Deus tinha dito. Aí diz assim, ó, versículo de número 28. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades são fortes e muito grandes. E também ali nós vimos filhos de Anak, de gigante, e os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam ao pé do mar e pelo ribeiro do Jordão. E eles foram passando o relatório. Mas no versículo 30, olha a diferença. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Ei, fica quieto. Ei, não é para falar isso. Fizeram calar. Qual foi o discurso de Caleb? Ele disse, subamos, não de qualquer jeito, mas animosamente, e possuamos-la em herança, porque certamente, ele tinha dúvida, irmãos. O que a fé é? Certeza. Porque certamente prevaleceremos contra ela. Aí o povo começa, não, mas é que nós vimos gigante, não, mas é que nós vimos, não, mas nós... Eles estavam vivendo de vista. Mas quem estava vivendo de fé era Caleb. E o que Deus falou a respeito de Caleb? Pula para o capítulo 14. O capítulo 14, olha o que Deus fala de Caleb. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve não o mesmo Espírito, mas outro Espírito, e perseverou, não só em fazer o que é certo, mas em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou,
não só ele, irmãos, mas também a sua semente a possuirá. De que maneira, irmãos? Em herança. Todos que murmuraram, todos que vieram com um relatório negativo, todos os que não viveram pela fé, morreram no deserto. Só quem não olhou, mas desfrutou da promessa da terra prometida foi Josué, Caleb e quem tinha menos de 20 anos. Você viu como faz diferença, irmãos, andar por fé? Deus não quer que você tenha o mesmo espírito do mundo. Deus não quer que você tenha a mesma visão do mundo. Deus não quer que você faça e você creia, você vá no mesmo curso de todo mundo. Deus te chamou para você viver por fé. E quando você vive por fé, você e a tua semente e a tua descendência são abençoados. Amém? Não creia nos teus olhos, mas creia no que saiu da boca de Deus. Amém? Você entendeu a palavra? Vamos orar agora pela nossa família?